Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast, Conte e Manda. Queria aproveitar e pedir para você seguir a gente em todas as redes sociais. Seguir. Lembrar que toda segunda e toda sexta-feira às 18 horas tem a live do Conte e Manda na Lata. A gente fala muito de tudo que está acontecendo na rodada, dos campeonatos, os assuntos da semana, então toda segunda e toda sexta-feira, às 18 horas, Conte e Manda na Lata. Então você pode seguir a gente, você pode compartilhar, você pode ativar o sininho para receber as nossas notificações. Carlos Eduardo Éboli. Francisco Aiello. Tá tudo bem, Éboli? Tá tudo bem, amigo, tranquilo. Você sabe que... Deixa eu só agradecer mais uma vez aqui a parceria de todo mundo, verdade, né? isso é Obrigado verdade, a você que isso é compartilha verdade. todo o nosso Isso é conteúdo verdade. nas mais diversas plataformas digitais, nas redes sociais. Compartilhe o nosso Bem conteúdo. lembrado, É bem o sininho! É o sininho! Ativa É o isso aí, sininho e ativa. compartilha pra geral, pra todo mundo. Você que tá acompanhando a gente aqui no Conte e Manda. Fala, Chico. Quando a gente chega no ápice, é porque a gente teve que plantar, a gente teve que investir, a gente teve que fazer um trabalho de base. E esse trabalho de base foi feito, olha, com perfeição, por uma pessoa que vai bater um papo hoje aqui com a gente, hein, Éboli? Hoje a gente vai mais uma vez passar limpo a história vitoriosa recente do Clube de Regatas do Flamengo, que se organizou financeiramente para hoje virar essa potência de títulos, de presença de mercado. Vai falar com o presidente que iniciou tudo isso. Foram 6 anos à frente do clube, mas quando chegou, resolveu colocar a mão no problema. E hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Eduardo Bandeira de Melo, seja bem-vindo aqui ao Conte e Manda. Tá tudo bem contigo? Obrigado, tudo bem, tá? pai. Eu que agradeço o convite, Éboli, Aiello. Vai ser muito bom esse Conte e Manda aí. Vamos contar e mandar. É isso aí. Manda lá. Quero começar com uma frase que você usou logo no teu início, né, de mandato. Agora a gente briga para não cair, mas no futuro, vamos brigar pelos melhores jogadores do mundo. O futuro chegou, né? É verdade. Mas isso é aquela coisa que a gente sabia que não existia outro caminho. Para pessoas de bem, né, não existe outro caminho senão fazer a coisa certa. E a gente tinha, vamos dizer, a plena consciência de que um clube com mais de 40 milhões de torcedores, um clube que tem uma torcida maior do que a população de muitas nações do mundo, né? E torcedores apaixonados, se a gente conseguisse transformar essa paixão, né, em boa gestão, né, monetizar essa paixão, nós iríamos conseguir uma situação que poucos clubes, né, talvez nenhum clube no Brasil e poucos no mundo conseguiriam, porque afinal de contas, né, a torcida do Flamengo é uma potência, né? É uma coisa maravilhosa e simplesmente ela estava sendo mal explorada. Não só mal explorada, como o Flamengo também estava dando mau exemplo para aquela massa de torcedores que gostam muito de ganhar dentro de campo, né? Gostam muito de levantar taça e tudo, mas também ficam muito magoados quando o clube é humilhado, quando o clube é criticado por delinquências gerenciais, né? Quando o clube, por exemplo, é despejado do centro de treinamento por falta de pagamento, né? Quando é noticiado que o clube está com 3, 4 meses de salários atrasados, né? Isso tudo machuca o torcedor. Eu cheguei a ver que você chegou a pegar 600 processos trabalhistas. Tinha mais de 600 mais de 600 processos o Flamengo era trabalhistas. réu. Que loucura isso. Agora, qual foi o pulo do gato para isso? Porque, por exemplo, por que os presidentes anteriores, né? O Flamengo é um clube centenário. Por que os presidentes anteriores, né, não tiveram essa visão, não tiveram essa percepção e não tiveram principalmente essa ação?
Eu acho que essa que é a questão. Iniciativa. Acho que percepção todo mundo sempre teve, né? Sim, Do mas uma entender coisa o tamanho do problema. Mas Sim. iniciativa. O problema é iniciativa. Pois é, agir. Né? Quantas vezes você foi chamado de maluco no ambiente do Flamengo? Pra pagar dívida pra quê? Isso. Né? No futebol é isso. Dívida. Como é que é? Dívida velha a gente esquece, dívida nova deixa envelhecer. Né? É vida que segue, deixa pro próximo. Mas isso não é só o Flamengo, né? A grande maioria dos maioria. clubes brasileiros Até era hoje. assim, e até hoje é, né? Muitos até hoje são. Né? Eu não gostaria de criticar os meus antecessores, né? Vários deles são pessoas bem intencionadas, grandes rubro-negros, que talvez tenham tentado e encontrado dificuldades. Né? No nosso caso, acho que não existia outra saída. Né? Era fazer a coisa certa. Né? Ou isso também. Mas a dificuldade, Eduardo, é o quê? É encarar uma insatisfação da massa? É você conseguir administrar a baixa expectativa de título? Eu vou recorrer novamente à frase que você falou lá atrás. Quer dizer, como é para o torcedor ouvir que agora a gente vai brigar para não cair? O torcedor do Flamengo não admite isso. Essa é a maior dificuldade? Mas essa era a nossa realidade naquele momento. Né? Eu falei no discurso de posse. A gente tem um passivo financeiro que é enorme. A gente não sabe nem o tamanho dele, porque efetivamente não sabia. Tanta era a bagunça das nossas contas. Mas eu falei, nós temos um passivo ético e moral que é maior do que o financeiro. Acho que essa percepção de que a torcida estava machucada, magoada com aquela situação de descrédito total. Você abre o jornal, o Flamengo quer contratar um jogador tal, aí no dia seguinte vem um jogador tal. Quem? Eu? Não vou lá para não receber salário. Treinadores, fornecedores, financiadores. O Flamengo estava numa situação de total falta de credibilidade. Zero, Isso afeta a dignidade do torcedor. Então eu tenho certeza de que esse nosso discurso de clamar assim, pela moralidade, pela austeridade, pela responsabilidade, encontrou ressonância. E aí as pessoas começaram a perceber que nós éramos pessoas sérias e que aquilo que a gente estava propondo tinha chance de dar certo. E uma coisa que eu sempre coloquei é que a gente não teria chegado a lugar nenhum se não fosse o apoio da torcida. Então, claro que alguns torcedores, alguns dirigentes também, alguns conselheiros, tem aquela coisa da impaciência, dizer não quero esperar, não dá para esperar. Mas a grande maioria comprou a nossa briga, do torcedor mesmo. Então eu tive vários exemplos de torcedores que me estimularam a seguir nessa rota, mesmo a gente estando numa situação difícil. Ser presidente do Flamengo era realmente um objetivo seu na vida? Se não era esse o objetivo, como é que foi? Como aconteceu? Quando foi a primeira vez que você ouviu alguém dizer, Eduardo, se candidata à presidência do Flamengo? Não era o meu objetivo, nem passava pela minha cabeça, porque era uma coisa impossível. Eu era sócio do clube, era conselheiro do clube, porque todo sócio pode ser conselheiro, basta optar. E era um torcedor apaixonado de arquibancada, como sou até hoje, e participava da vida política do clube simplesmente votando. Mas não tinha a menor expectativa de vir a ser presidente do clube. E essa coisa aconteceu meio que por acaso, em talvez menos de 2 meses, eu saí de um torcedor apaixonado de arquibancada para a presidência do clube, sem nunca antes ter sido cartola, diretor, vice-presidente, nada disso. Foi aquela situação que vocês acompanharam, que tinha uma chapa formada por pessoas de fora do clube, que também nunca tinham sido dirigentes, mas que estavam incomodados com a situação do Flamengo, eram pessoas bem-sucedidas nas suas carreiras, e que resolveram montar uma chapa, e eu, como torcedor, conselheiro, e como eu conhecia algumas das pessoas da chapa, eu decidi apoiar. Eu vou votar nessa chapa. Depois, se eles quiserem alguma coisa comigo, que eu ajude, alguma coisa, tudo é possível, mas eu não tinha a menor expectativa de ser o presidente. Só que as pessoas que estavam colocadas lá como candidato a presidente e a vice, descobriu-se que eles não tinham as condições estatutárias requeridas. Você precisa ter... A principal restrição, você tem que ter 5 anos
tem que ser sócio proprietário com 5 anos de vida associativa ininterrupta. E aí, quando foram ver, o candidato a presidente era sócio, mas não tinha 5 anos de vida. Na época era o Valim associativa. Vasconcelos. Isso, porque ele era sócio já há algum tempo, mas em determinado momento ele parou de pagar e depois... Ele não cumpria essa exigência, né, do estatuto. Depois ele se beneficiou de uma anistia, voltou a ser, mas olhar lá ele não tinha os 5 anos. Né? E o Rodolfo, ele não era nem sócio proprietário, ele era sócio honorário. Porque quando ele trabalhando na Petrobras, e o Flamengo tinha patrocínio da Petrobras, ele ganhou um título honorífico e tal, mas isso não dá direitos políticos, né? E aí eles não podiam, e aí começaram a olhar do lado os outros membros da chapa, né? Expoentes da chapa, e aí, não, eu também não posso, porque eu não sou sócio. Não, eu sou, mas eu sou há pouco tempo. E aí olharam lá, não tinha ninguém. Aí tinha Aí você não levantou o dedo, não? Falou, opa. Não, eu nem estava nessa conversa. Não. Porque eu não participava das Você era só articulações. um integrante de uma chapa, né? Não, eu era um apoiador. Era mais um, né? Era um apoiador da chapa e continuava sendo torcedor. Só que entre eles lá tinha um amigo meu do BNDES, né, que era bem mais jovem, né, e que estava lá, que também não tinha condições de se candidatar, mas que tinha acabado de virar sócio e tal. Mas estava lá ajudando, ele era um cara muito entusiasmado, aquele cara pau para toda obra, né, ajudando a chapa, fazendo pesquisa e tudo. E ele, meu colega do BNDES, né, aí numa reunião dessa, falou, peraí, eu conheço um que tem, não tem 5, ele tem 30 anos de vida associativa ininterrupta, né, é executivo do BNDES, está quase se aposentando, né, comprou título de sócio proprietário para todos os filhos, é torcedor de arquibancada, não perde um jogo, então, né, e vamos perguntar se ele topa. Aí, quem é? Sou eu. Aí alguns me conheciam, inclusive. Né, aí toca o telefone. Aí eles foram lá, não, o Rafael, esse menino, me avisou e falou, não, eles vão bater um papo com você, e efetivamente foram lá no BNDES, né, e conversaram comigo, assim, no sentido de ver se eu aceitava ser o plano B, porque eles ainda tinham a expectativa da chapa ser confirmada. Isso tem muito político também, sim, né? Tem sim. Né, e talvez se não tivesse tanta resistência política daqueles setores mais conservadores do clube, né, talvez a chapa tivesse passado. Mas tinha a possibilidade de não ser também. Aí foram me perguntar, vem cá, você toparia ser o plano B, se a chapa for impugnada? E eu estava numa situação, né, que eu tinha mais de 30 anos de BNDES e estava com a minha aposentadoria já marcada. E eu estava pensando o que eu vou fazer da minha vida. Eu adoro trabalhar no BNDES, né? Sempre gostei. Estou mais de 30 anos aqui, não gosto de ficar sem trabalhar, né? Não vou me aposentar para viajar, nem para jogar dominó na pracinha. Eu estava pensando o que eu ia fazer. De repente vou abrir um escritório e tal. E apareceu essa história, falou, não, você não quer ser... Vamos pegar ali o Flamengo só. Vem ser só presidente do Flamengo. Não quero jogar dominó na pracinha, então eu vou pegar ali esse furacão que é o Flamengo. E aí o Flamengo, gente, sempre foi a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, né? Aí, de repente, eles vão me perguntar se eu quero ajudar o Flamengo. Eu falei, óbvio, né, que eu quero. Né? Falei, top, ser o plano B, mas ainda sem aquela... Você não titubeou em momento algum. Não. Porque uma coisa é topar ajudar, outra coisa é ser o presidente. Porque era um grupo que se montava com muita força. Né? Era um grupo cercado de muita força, de poder de gestão. Isso, e era um grupo que não queria chegar para perder. Ele tinha que chegar para vencer, para justamente virar essa página. Então você seria o representante desse grupo. Isso, exatamente. E aí você não titubeou, em momento algum falou, deixa comigo. Eu já ia votar na chapa, né? Sim, e aí, de repente, né, melhor ainda que eu voto em mim mesmo, né? Mas então eu aceitei ser o plano B e ficamos aguardando a reunião do Conselho de Administração que ia confirmar ou impugnar a chapa azul. Né? E eu estava preparado para qualquer coisa. Né? Eu lembro que esse menino Rafael chegou e falou, se prepara porque quinta-feira de noite sua vida pode virar pelo avesso.
né? E efetivamente virou, porque a chapa foi impugnada, na sexta de manhã eu já era o candidato a presidente da chapa. Então, né, respondendo a sua primeira pergunta, né, eu não tinha expectativa, não planejei, não era aquela coisa de que o sonho dourado da minha vida é ser presidente do meu clube. Nada, isso não foi, eu também acho isso uma idiotice, tá? Acho que você pode querer ajudar o clube e tudo, mas você se sentir realizado por ser presidente, né, isso, sinceramente, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu poderia até um dia me sentir realizado por ser um bom presidente, por fazer um bom trabalho, né? Mas tem gente que não, né, que quer chegar lá e esse é o principal objetivo. Depois o que vai fazer, tanto faz. Mas aí aconteceu isso, né? Final de outubro, eu era um funcionário do BNDES pré-aposentado, pensando o que ia fazer da vida e indo aos jogos já todo de arquibancada lá, com meus filhos, com meus amigos e tal. E em janeiro, primeiro dia de janeiro, eu já estava sentado na cadeira. E como é que foi em casa, cara, com a família? Porque eu fico imaginando, pô, vamos Maracanã, vamos Maracanã. Aí tu vai com os filhos e tal, assiste ao jogo, comenta, pô, não dá, esse time não tá legal, tem que, pô, não dá mesmo, pai. Pô, seria tão importante se a gente tivesse um jogador melhor e tal. Aí você chega no dia seguinte e fala o quê? Como é que foi na hora de contar essa história pra família? Contar que vai virar vidraça, né? Contar isso. Vai virar vidraça. Porque assim, meu filho, você xinga o presidente do Flamengo, você vai xingando aqui há 2 meses? Agora vai parar de xingar, tá? Como é que foi em casa? Não, eu sempre tive, assim, respaldo total, apoio total da minha família e eles acompanharam isso, essa situação que eu vivi. Não, mas a primeira vez que você falou, olha, tá surgindo uma possibilidade. Uma possibilidade, Não, claro que eles me deram apoio total, gostaram da ideia, né? Na época meus pais eram vivos também, né? Sempre alguns... Quando surgiu a notícia, então, que eu era candidato, alguns amigos ligaram para mim, você ficou maluco? Mas aí eu acho que aí vai o suporte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa estrutura que deu início a essa virada no Flamengo, né? Porque o presidente do Flamengo ele não faz coisa sozinho. Né? Nada, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Depende muito dessa estrutura, desse grupo inicial que se formou. Depois a gente vai falar que tem toda a questão política. Você saiu de um total apoio para um racha, depois até uma demonização, né? De muitas pessoas desse mesmo grupo. Mas qual foi o grande mérito, na tua opinião, do trabalho do grupo assim que assumiu o Flamengo? Qual foi o grande... O que na tua opinião, foi o golpe de mestre assim, desse grupo assim que assumiu esse problema todo do Flamengo? Não, o grupo estava fechado em cima dessa, vamos dizer, filosofia de fazer a coisa certa, né? De fazer uma administração responsável. Eu diria que a quase totalidade do grupo tinha uma experiência empresarial, seja na área pública, seja na área privada, muito grande. Né? Não tinha experiência dentro do futebol do clube, o que talvez fosse uma vantagem. Né? Então eles sabiam que tem determinadas coisas que não dá para fazer. Então estava todo mundo focado naquilo e focado também na necessidade de profissionalizar o clube. Porque o Flamengo até então nunca tinha tido um CEO. Né? Os vice-presidentes eram os executivos responsáveis. Você pegava o vice de finanças do Flamengo, era o cara que tocava o dia a dia das finanças do clube. Né? Você diria que em 2013 o Flamengo foi a primeira SAF do Brasil? Não é SAF, não. Não, SAF que eu digo no conceito profissional, no conceito de gestão? Profissionalismo, sim, mas tá. Eu sempre usei o termo assim, de que o Flamengo tem que ter a competência da melhor empresa privada e a transparência da melhor empresa pública. Para isso ele não precisa ser SAF. Até hoje eu sou contra a hipótese do Flamengo virar SAF. Eu falo SAF no conceito, não na maneira estrutural que ela se dá, mas no conceito... administração profissional. Saber administrar paixão, gestão, razão, paixão e razão. Isso. Tomar decisões com a razão e não com o fígado. É isso aí. Até porque eu acho que se você é efetivamente apaixonado, a paixão faz com que você... deixa a razão prevalecer. Exatamente porque você é apaixonado, mas não é burro, né? Você tem que fazer a razão prevalecer. Mas como é que era, por exemplo, assim,
O Flamengo perdeu um jogo. E aí a gente lembra de 2013, né? O Flamengo começa a se aproximar de um Z4 do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade de um rebaixamento, fato que nunca, né, aconteceu na história do Flamengo. O Flamengo é um dos poucos clubes do Brasil, né, que nunca foi rebaixado. Como é que era administrar essa paixão diante, né, de um resultado ruim? O que você tinha que ouvir no dia seguinte de um resultado ruim no teu gabinete? Tem que demitir o técnico, tem que contratar jogador, tem que se endividar mesmo, porque não pode cair. Como é que era isso no dia a dia? Na hora, sempre acontece, sempre vem uma situação de pessoas assim desesperadas que falam alguma coisa que de repente não estão achando e depois esquecem, né? Mas uma coisa que eu sempre me estimulou foi a torcida, né, comprando a nossa briga. Então eu lembro uma vez, eu não me lembro qual foi o jogo, mas eu sei que eu estava muito chateado, a gente estava lá em 19º lugar, na zona do rebaixamento, tinha acabado de perder um jogo e eu cuspindo marimbondo na saída e tal, aí vem um torcedor para mim e fala: presidente, você está fazendo a coisa certa, é isso mesmo, né? Nós temos que recuperar a nossa credibilidade, no final vai dar tudo certo e tal. Uma pessoa que eu nunca tinha visto antes. Então, isso não tem preço, né? Isso é uma coisa assim, esse apoio da torcida não tem preço, né? As pessoas às vezes falam: não, você salvou o Flamengo. Não salvei nada, não existe essa coisa de salvador da pátria, nem do clube, né? Eu tive assim o privilégio de contar com uma equipe fantástica, né? Tanto dos vice-presidentes quanto dos profissionais, e a estrutura do Flamengo passou a ser profissional. Agora, mais do que tudo isso, eu tive o apoio da torcida. Mesmo que custasse o rebaixamento? Era uma possibilidade. A gente sabia que nós tínhamos condições de escapar do rebaixamento, como efetivamente escapamos. Mas até ganhamos a Copa do Brasil naquele ano, né? Que era uma coisa que não estava programada, mas torneio mata-mata, né? Tudo pode acontecer. Sempre pode. O quanto que esse título da Copa do Brasil, em uma semana, você quase que vai do céu ao inferno, e lógico, a gente vai falar sobre o caso André Santos, né? Porque poderia ter significado o primeiro rebaixamento da história do clube, justamente no primeiro ano que você está tentando arrumar a casa, e sairia do título da Copa do Brasil para um rebaixamento na mesma semana no Campeonato Brasileiro, por um erro administrativo, né? Da gestão do esporte. Há controvérsia. Não, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. 2013, esse título da Copa do Brasil, em termos de respiro de ambiente, o quanto que ele foi importante? Foi muito importante, porque é sempre bom você levar um caneco para casa, né? E estava coroando o trabalho, né, de um grupo de atletas que alguns, né, de muito boa qualidade, mas a grande maioria daquele elenco ali de pessoas, de guerreiros, né, de pessoas que resolveram se fechar, né, a partir de uma situação desagradável que foi aquela demissão do Mano Menezes depois do jogo do Atlético Paranaense, né? Que inclusive a gente acabou ganhando a Copa exatamente em cima do Atlético Paranaense. Tomou uma goleada do Atlético Paranaense, né? De virada. E, né? 2-0 e viraram para 4-2 no Maracanã. E ele pediu demissão no vestiário. No vestiário. Como é que chegou para você aquele pedido? Estava ouvindo no rádio. De repente foram um de vocês aí. Mas depois o Mano não falou contigo? Não, ele falou comigo muito tempo depois, mas nós nunca tratamos desse assunto. Né? Eu não sei exatamente o que levou o Mano, que é um excelente treinador, que é uma excelente pessoa também, a tomar aquela atitude. Eu lembro que na época ele falou que os jogadores não estavam mais compreendendo o que ele queria. Foi o que ele falou ali, mas talvez tenha tido algum problema pessoal e tal, mas o fato é que não apaga assim, tudo que ele fez na carreira dele. Ele é efetivamente um excelente treinador, mas naquele momento, né, foi um baque, né, inclusive no elenco. E aí o Jaime assumiu, né, e eu lembro de uma reunião no vestiário. Como o Flamengo resolve, né, algumas coisas, né, com turma da casa, Jaime, Carlinhos, Andrade, mas fala do papo aí no vestiário. Mas aí os jogadores, cada um pediu a palavra e falou: não, nós vamos
nós não vamos deixar isso assim, não, porque nós somos pessoas dignas, né? A gente tem vergonha na cara, o Flamengo pode ter certeza que a gente vai se esforçar ao máximo, e efetivamente foi o que aconteceu. Então, foi uma Copa do Brasil assim que, inclusive, não sei se vocês lembram, naquele ano foi o primeiro ano em que a Copa do Brasil foi disputada, inclusive com os clubes da Libertadores da América. Né? Então, e quando começamos pegando o Remo lá no início do ano, 1-0, gol do Rafinha, né? E aí fomos até chegar na oitava de final, quando entram os clubes da Libertadores. E aí na oitava de final, no sorteio, cai pra gente quem? O Cruzeiro. Que era o melhor time do Brasil. Tanto que foi campeão brasileiro. Né? Bicampeão, né? Pois é. Então ele era indiscutivelmente o melhor elenco, o melhor time do Brasil. Everton Ribeiro lá, né? Ricardo Goulart, ainda não tinha o Arrascaeta, né? Mas era um time que era infinitamente melhor do que o nosso, do que qualquer outro. Aí cai o Cruzeiro, a gente vai lá no Mineirão, depois de estar perdendo de 2-0, a gente faz aquele golzinho do Carlos Eduardo, né? Meu xará que não fez nada, olha só. Não fez nada, não. Só fez isso. Não fez nada, não. Só isso, não. Só não. Eliminou o Cruzeiro. Aquele gol ajudou a eliminar o Cruzeiro. A única coisa boa que o Carlos Eduardo fez foi aquele gol. Pois é. Mas foi importante, entrou E pra na história. época valia... Ele quase perdeu, tá? Ele quase perdeu. Ele fez o gol, mas ele quase perdeu. Mas tudo bem. Mas valia o gol fora de casa na época, né? Isso, Em caso de desempate, né? E aí nós pegamos o Cruzeiro aqui na volta e ganhamos de 1-0 o gol do Elias no finalzinho. Então 42 ou 43 minutos. Uma catarse no Maracanã. Incrível. Aí foi aquela grande zebra, né? O Flamengo elimina o Cruzeiro nas oitavas. E aí vamos pegar o Botafogo, que estava no G4, aquele time com Seedorf, né? Muito melhor do que nós também. Né? 1-1 no primeiro jogo e depois 4-0 no dia que o Paulinho... virou Pelé. Pois é. No dia que o Paulinho virou Pelé. Uma das maiores atuações individuais que eu já vi na minha vida foi o que o Paulinho fez naquele dia em cima do Gilberto, que é o lateral direito. Que está até hoje jogando no Bahia, que é um excelente lateral direito, jogou no Benfica e tal. Mas naquele dia ele não viu a cor da bola, o Paulinho jogou pra caramba, e aí 4-0. Depois pegamos o Goiás, que também estava no G4. Passamos pelo Goiás e aí Atlético Paranaense na final. Primeiro jogo lá na Vila Capanema. Estádio acanhado. Fizeram 1-0 com o Marcelo Cirino e nós empatamos com aquele golaço do Amaral. Foi o único gol que ele fez. Não, essa Copa do Brasil tava muito escrito, né? Tava muito escrito, né, gente? O que teve o único episódio desse cara. Só aconteceu a única vez, né? Chute lá de longe. Lá de longe, Amaral, né? E ele tava de trancinha, né? Depois fez... O Amaral mora lá em Rio das Ostras. Eu tenho contato com ele até hoje. Gosto muito dele. Você mantém contato com essa turma toda? Não, mas o Amaral mais por conta da situação de política e tal, né? Ele foi candidato a vereador lá em Rio das Ostras, mas aí acaba que a gente refaz essa história toda, né? E aí na volta aqui no Maracanã, naquele jogo que eu quase fui preso por causa do preço dos ingressos também, né? E aí ganhamos de 2-0, né? Gol do Elias e do Brocador. Né? Outra figura também que no Flamengo, né? Ganhou um status que ele nunca teve na carreira, mas conseguiu. Mas o que ele jogou aquele ano foi Nossa! Não, sim, absurdo, exatamente. Absurdo. Foram personagens que surgiram no ano, numa campanha mágica do Flamengo. Você falou em preço de ingresso, né? Que quase foi preso. Não, quase que foi preso. Pediram a minha prisão. Sim, não, idiotice, né? Sim. Eu até ganhei um processo. A torcida... bom, não é a torcida. Alguns torcedores que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque é a torcida, não é a torcida. Ninguém fala pela torcida. É verdade. Alguns torcedores até hoje reclamam dos preços praticados de alguns jogos do Flamengo. Você acha que jogo do Flamengo está com ingresso caro? Olha, eu acho que reclamo até com razão, mas não tinha outro jeito. Naquela época, o Flamengo, né, tinha... o nosso fluxo de caixa era apertadíssimo. Então, aquele jogo da final do Atlético Paranaense, a gente efetivamente praticou um preço acima do que era esperado. Isso chocou muita gente, né? Mas a expectativa pelo jogo era tão grande que a gente conseguiu vender tudo, mas o preço efetivamente assustou.
né? E aí a Secretaria de Defesa do Consumidor e tal pediu a minha prisão, foram lá na Gávea atrás de mim, não me acharam, levaram o Bernardo Acioli, o diretor jurídico, e aí teve um bate-boca aí com uma jornalista, ela me atacou, processei e acabei ganhando uma graninha dela e doei pro Flamengo. Mas hoje o Flamengo cobra preço elevado dos ingressos, você acha? Olha, é claro que se você olhar aí as condições, esse é o tipo de problema que é de difícil solução, eu diria quase que impossível. Se você praticar um preço muito baixo, você vai ter problema de cambista, né? O Flamengo tem 45 milhões de torcedores. No Maracanã cabem 60, 70 mil torcedores. É muito difícil, né? A menos que o Flamengo tivesse o Flamengo fosse o dono do Maracanã, quem sabe, né? Um dia pode ser, né? E tenha segurança econômica e jurídica para fazer as reformas que são necessárias. Aí você poderia ter um setor, né, atrás dos gols com preços mais camaradas, né? E aí também tem que ter um sistema de revezamento, né? Porque é muita gente para ir, né? E pouco lugar. Né? Isso teria que pensar em alguma coisa. Mas o fato é que naquele ano de 2013 não tinha outro jeito, nós tínhamos que... Aproveitar a oportunidade, você diria. Para pagar o 13º, a gente precisou daquela grana. Né? Senão não pagava o 13º. Simples assim. Então... A questão do André Santos, né? Vamos voltar ali que eu falei. Quase que uma semana você foi do céu ao inferno. O André Santos tomou um cartão na final da Copa do Brasil, foi escalado na última rodada contra o Cruzeiro. Estou só contextualizando. Sim. Foi escalado na última rodada contra o Cruzeiro. Eu lembro que na ocasião que o STJD ou a CBF entendeu que a punição deveria ser cumprida na primeira competição nacional, né, subsequente. Isso. Que era o campeonato, não era o Campeonato Brasileiro. Qual é a tua explicação por que não houve um erro? Porque para a opinião pública houve uma barbeiragem administrativa do Flamengo, administrativa da questão esportiva e jurídica, que assumiu um risco desnecessário, ou por falta de conhecimento teria assumido um risco desnecessário de escalar um jogador numa partida que não valia nada para o Flamengo, mas que quase custou o rebaixamento. O Flamengo perdeu os 4 pontos e acabou sendo salvo pelo também rebaixamento da Portuguesa, porque também a Portuguesa perdeu 4 pontos com a escalação do Everton de maneira irregular. Essa é uma história que eu acho que ainda vai dar um livro, ainda vai se descobrir exatamente o que aconteceu nessa história de Portuguesa, de Fluminense, de Flamengo, né? E o que acontece é o seguinte, o Flamengo não cometeu nenhum erro administrativo. Você mesmo, na hora que fez a pergunta, você usou o termo exato, né? O que dizia a regra? Se você é expulso no último jogo e não tem como cumprir essa punição, você vai cumprir a punição no primeiro jogo da competição organizada pela mesma instância, né, nacional, a competição subsequente. Né? E o Campeonato Brasileiro era subsequente? Não, era concomitante. Subsequente seria a próxima Copa do Brasil, o próximo Campeonato Brasileiro. Isso que é subsequente. Isso é uma questão, não é questão jurídica, é questão de português. Né? O que quer dizer subsequente? Subsequente é que vem depois. A Copa do Brasil vinha sendo disputada junto, concomitantemente ao Campeonato Brasileiro. Então foi isso que aconteceu. Tanto foi isso que depois, né, foi modificado o regulamento para ficar mais clara essa interpretação. Né? Então, não havia problema nenhum. Agora, não houve dúvida, nenhuma dúvida foi colocada quando decidida a escalação do André. Isso não foi levantado, essa questão não foi levantada. Não tinha, era absolutamente tranquilo. O nosso jurídico entendeu que ele tinha condições de jogo e ele tinha. Né? Agora, as questões políticas envolvidas, né, talvez tenham levado ao Flamengo perder os 4 pontos, né, e o resto, nesse livro aí que vocês vão escrever mais na frente e tal, né, vai se saber exatamente, mas não tinha problema nenhum. Mas na tua opinião, nesse livro, na tua opinião, quais são os capítulos nebulosos?
Tem que saber exatamente o que aconteceu lá na Portuguesa. O que chegou para você na época, Eduardo? Vamos, o que chegou na época para você, de bastidores ali? Olha, o que chegou, a única coisa que chegou para mim, assim, foi que começou a ter aquela boataria, né? Teoria da conspiração. De que o Flamengo teria interferido na escalação do jogador irregular da Portuguesa, o que é impossível, porque o jogador da Portuguesa foi escalado e relacionado para concentração antes do André Santos ser relacionado pelo Flamengo. Então ele já estava lá, isso daí também é matemático, é simples. Né? Não tinha a menor possibilidade do Flamengo ter qualquer interferência naquilo. O fato é que a Portuguesa relacionou um jogador irregular. Mas quando relacionou, fez isso antes do jogo que o Flamengo disputou no sábado contra o Cruzeiro, que o André Santos jogou com condições. Agora, o que está por trás disso? Aí é o livro. O terceiro personagem acabou sendo o Fluminense, que no campo foi o rebaixado. Foi rebaixado no campo. Mas com essas questões envolvendo Flamengo e Portuguesa, o Fluminense pulou para cima. Isso. E onde é que entra esse personagem Fluminense? Ele entra em alguma coisa ou ele está só de observador? Não, aí eu não tenho elementos para saber se houve algum tipo se foi uma grande coincidência, não tenho elementos para dizer exatamente. O que eu garanto a você é que o Flamengo não teve interferência nenhuma na escalação do jogador da Portuguesa. Isso é lógico, não tem a menor possibilidade de haver, porque o jogador foi relacionado, estava na concentração do jogo da Portuguesa e foi relacionado antes do Flamengo jogar contra o Cruzeiro. Então nem se sabia que o André Santos ia jogar. Vocês todos no Flamengo estavam na mesma página. No Popular, tu não deu esporro em ninguém. Não. Não aconteceu. Depois a gente teve que correr atrás e tal, dessas narrativas fantasiosas, né? Mas não... E depois o nosso vice-jurídico, o Flávio Williman, que hoje é o vice-geral do clube, andou sofrendo acusações injustas, inclusive de pessoas da oposição do Flamengo, mas totalmente motivados por política, nada mais do que isso. Agora, em algum momento você para pensar que isso poderia ter mudado a história do Flamengo? O rebaixamento? E a sua também. E a sua também? Não, poderia, mas aí seria coisa de você, porque sabe, quem tem razão, se você sabe que você tem razão... Não, eu sei, mas às vezes... o frio na barriga bate. Não, mas às vezes mesmo com razão, mesmo com razão, as coisas acontecem. Até porque injustiças acontecem, né? Injustiças acontecem. É isso aí, né? E outras coisas aconteceram comigo também, parecidas com isso. Mas efetivamente, na hora, ninguém pensou. Porque se tinha segurança de que o André Santos tinha condições de jogo e ele tinha. Né? E hoje, se acontecesse de novo, acho que já está pacificado na norma, na legislação esportiva e tal, que competição subsequente é subsequente, não é concomitante. Eu tenho uma curiosidade, Eduardo, assim, eu cobri Flamengo como repórter durante muitos anos, assim, e na época que eu cobria Flamengo, era Flamengo raiz, tá? Treino na Gávea, de Márcio Braga. Resenha pra caramba. De Márcio Braga, depois de Luiz Augusto Veloso, depois de Kleber Leite, com Patrícia Amorim. Então eu cobri muito Flamengo lá na Gávea. Você tem história, hein, Chico? Muita. Cobri muito tempo Flamengo, mais de 20 anos cobrindo o Flamengo. E eu só vou citar aqui uma situação e eu queria te ouvir, porque eu fiquei curioso, quando você falou do tamanho da dívida, dos processos que o Flamengo tinha. Uma vez, Ébolo, Eduardo e a galera que está assistindo a gente aqui, era um treino à tarde, e aí o treino estava rolando na La Gávea, e de repente, no intervalo do treino, acaba o treino, os jogadores vão lá beber água. E a água era colocada naquele... Posso falar aqui de boa, sem nenhum tipo de problema, naquele negócio de Gatorade. Não era Gatorade, era água, porque ficava um lado de Gatorade e ficava um de água. E aí o jogador começa a vem com um copo e começa a pegar, aí daqui a pouco, essa água tá quente. Essa água tá quente, aí não sei o que, tal. Aí quando aquela situação criada de água quente, água quente e tal. Bom, o que aconteceu? Daqui a pouco aparece um dos massagistas que não foi o falecido Denis, que na época era
o primeiro massagista, mas um deles vem com 4, 5 sacos de gelo nas costas, lá do fundo da Gávea. E aí depois e tal, não sei o que, não sei o que. Bom, eu fui apurar para tentar entender aquela coisa toda, e alguém lá me disse, olha só, sabe por que a água estava quente no treino, um treino na terça-feira e na sexta-feira alguém me falou, sabe por que a água estava quente no treino de terça-feira? Porque o fornecedor de gelo disse o seguinte para o Flamengo, ó, ou paga o que vocês devem, ou então não tem mais gelo. Porque o Flamengo devia a esse fornecedor de gelo. E eu queria saber de você, Eduardo, qual foi a coisa mais bizarra, qual foi a coisa mais surreal que caiu na tua frente, na tua mesa, e falou assim, meu Deus do céu, não é possível que o Flamengo esteja devendo isso aqui e você teve que pagar. Mas esse tipo de coisa acontecia com o Flamengo e acontecia com outros clubes também. Sem dúvida. Né? Logo que a gente assumiu ali, tem uma empresa que faz a logística dos clubes, né? Em viagens. É no Rodrigo, né? Esqueci o nome agora. Offside. Offside, isso. Então, o Flamengo estava devendo um caminhão de dinheiro para o Offside, quando a gente chegou. Né? E os outros clubes também. Né? Aí, dentro desse espírito de fazer a coisa certa, né? E de cumprir acordo, né? Que era uma coisa nova no Flamengo, né? O nosso diretor financeiro chegou lá para o Rodrigo e falou, olha, nós estamos te devendo esse caminhão de dinheiro, e aí eu proponho pagar, sei lá, por hipótese, sei lá, em 24 meses e tal, vamos dividir aqui em 2 anos e tal, em 2 anos a gente quita tudo e a partir de agora a gente paga religiosamente em dia o seu serviço. Tá bom? Tá bom. Aí quando chega, sei lá, 3, 4 meses depois, vem o Rodrigo para mim e falou, presidente, queria te agradecer muito. Ele falou, mas por quê? Porque o Flamengo fez um acordo comigo e está cumprindo. Eu falei, pô, isso você precisa agradecer, isso é obrigação nossa. Né? Mas ele falou, mas nenhum clube cumpre. Não sei, de repente um ou outro cumpria e tal, mas a grande maioria dos clientes lá da Offside vivia pendurada. Né? E o fornecedor de gelo devia ser mais ou menos exatamente, isso. Né? Exatamente, assim, mas assim, achei engraçado entre aspas, né? Porque é muito surreal. Muito mas surreal. alguma coisa tá batendo no teu colo, assim, falando, não é possível. Não é possível que esteja devendo isso aqui. Que a gente tá devendo isso aqui, gente. Aí avacalharam demais a cara, não é possível. Como era um fornecedor de gelo, por exemplo? Não, esses detalhes também não chegavam a mim. De repente, né, se fosse perguntar lá pro Paulo Dutra, pro pessoal lá do... o Renato Blaut, o pessoal lá da linha de frente ali do financeiro deveriam saber de coisas até piores, mas né, eu não me lembro. Né? O que eu sei assim, de coisas assim, que chegavam a mim porque as pessoas vinham me agradecer. Né? Como a professorinha de natação também que chegou para mim e agradeceu, porque foi ela e o marido estavam comprando a casa própria e usar o fundo de garantia. Quando chegou lá, para surpresa dela, o fundo de garantia estava lá depositado. Aí me agradeceu. Falei, esse dinheiro é seu. Não é do Flamengo, não é do fundo de garantia. O dinheiro é seu, não tem nada que me agradecer. Mas ela não estava acostumada com isso. É o que dói mais, como, além do gestor, é o que dói mais como ser humano. Eduardo Bandeira de Melo, ver os funcionários mais humildes sentindo falta do dinheiro, mais do que dever salário para jogador, para folha de futebol? É uma covardia muito grande, né? Pessoas, né? Tanto os humildes quanto os atletas que ganhavam muito dinheiro. Sim, mas a dependência da quem está lá embaixo no clube, né? De quem está fazendo outras funções não tão privilegiadas como aqueles que estão no ambiente do futebol, a falta do salário pesa muito. Pesa muito, né? Eu lia, né, nos veículos que vocês trabalhavam aí que muitos funcionários do Flamengo recorriam aos atletas que ganhavam mais para, de repente, né, fim de semana tá faltando uma graninha e tal. Né? Isso realmente é uma covardia muito grande. E os funcionários do clube, na nossa gestão, nunca tiveram tempo religiosamente em dia. Né? Ainda tiveram uma série de outras vantagens, né? Ticket de refeição que o Flamengo não tinha. De vez em quando, algum funcionário do clube, quando eu vou lá e tal, me agradece pelo vale-refeição que o Flamengo não tinha. Salvo engano, e aí, assim, você fica à vontade, Eduardo, mas estou falando porque eu cobri Flamengo, mais uma vez, cobri Flamengo muitos anos. Só na gestão do Kleber Leite que o Flamengo não atrasou salário.
Uhum. Durante toda a gestão de Kleber Leite, nunca houve um atraso de salário, sobretudo para funcionários. Não sei se jogador, aquela coisa de direito de imagem. Agora, para funcionário do clube, na gestão de Kleber Leite, nunca houve atraso de salário. Você, obviamente, como presidente do Flamengo e conhecedor enfim, do que foi o Flamengo, deve saber dessa informação, né? Não, eu acompanhava como torcedor. Sim. Efetivamente, isso eu acho que o presidente Kleber estava absolutamente certo em fazer o sacrifício que fosse necessário para colocar o salário em dia. A questão é como você cria mecanismos para fazer, para cumprir com essas obrigações, né? E principalmente o que você fomenta de receita. Hoje, a gente vê o Flamengo batendo na casa dos 2 bilhões de reais em receitas. Você pegou um clube que tinha pouco mais de 200 milhões de receita. Em torno de 200 milhões. 200 milhões. E mais de 700 milhões em dívida. 800. Houve uma virada consideravelmente nessa balança. E você, com toda essa pressão, você precisa abastecer o futebol, mesmo não tendo hoje a pegada que o Flamengo tem de mercado. Mas até o final de 2017, estou vendo aqui 65 contratações. Dessas contratações, Eduardo, qual aquela que, na tua opinião, representou uma virada de chave no que diz respeito a perspectiva e metas? Foi o Diego, foi o Everton Ribeiro? Qual foi o cara que falou que deu um status diferente ao Flamengo no mercado? A primeira que surpreendeu o mercado, surpreendeu a mídia, foi o Paulo Guerreiro, 2015. 2013 foi uma tragédia total. 2014 já foi um pouco mais confortável, ou menos desconfortável que 2013. 2015, as coisas já foram melhorando, inclusive foi em 2015 que foi aprovada e sancionada e entrou em funcionamento a lei do Profut, que foi talvez a grande virada de chave na dívida do Flamengo. E foi exatamente na época que estava sendo aprovado o Profut, agosto de 2015, que veio o Paulo Guerreiro. Eu estou vendo aqui, Almir, Kaique, Thalisson, Marcelo Cirino, que foi também, acho que na época foi uma contratação, assim, uma revelação, impactante, né? Impactante. Revelação. Pará, Armeiro, Arthur Maia, Alan Patrick, Ayrton, Bressan, Ederson, Emerson Sheik, César Martins, Jonas e Guerreiro. Foram 41 contratações. Guerreiro, na tua opinião, foi a que virou a chave, né? Foi a que as pessoas se surpreenderam, porque o Guerreiro, naquela época, era o melhor jogador do Brasil, era o jogador mais caro do Brasil. Acabou de conquistar o Mundial com o Corinthians. Pois é, gol dele. Né? E aí ninguém imaginava isso. E nós, em 2015, a nossa situação financeira já era muito melhor do que era, né, em 2013. Né? E efetivamente você tinha que fazer o time jogar. Então você tinha que fazer contratações, e várias dessas que você colocou aí eram contratações modestas. Né? Algumas, né, no caso do Alan Patrick, por exemplo, foi uma contratação que nós conseguimos ele por empréstimo lá do Shakhtar Donetsk. Sim. Ele estava no Palmeiras, né? É um bom jogador, tanto que hoje aí tá jogando muito bem aí no Internacional. Mas alguns jogadores, quase todos que você citou aí, devem ter vindo para o Flamengo sem nenhum investimento, né? Mais pagar salário mesmo. Eu tô vendo aqui, aí o Diego veio em 16, aí em 17 veio a dupla, Everton Ribeiro e Diego Alves. Isso, né? Aí, inclusive, já são representantes 2016, de uma geração que conquistou tudo, né? 2016, antes do Diego Ribas, né, veio o William Arão e o Rodinei. Sim. Né? E depois veio o Diego Ribas, que esse efetivamente foi o primeiro jogador que o Flamengo trouxe do exterior. Né? Teve a Aeroflá, né, quando o Diego Ribas chegou. O Paulo Guerreiro não precisou, porque ele veio de São Paulo. Né? Mas eu lembro quando o Paulo Guerreiro veio, muita gente, colegas de vocês inclusive, disseram, tá vendo como aquela coisa de responsabilidade não ia durar muito? Duvido pagarem isso daí e tal. E estava tudo calculadinho direito, né? A gente ia sofrer, mas ia pagar o Guerreiro até o último centavo. E pagamos, em dia, o tempo todo.
E aí, efetivamente, em 2016, não só a gente já começou a trazer jogadores melhores, como o nosso desempenho técnico já foi muito melhor. Então, em 2016, o Flamengo chegou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, empatado com o segundo, 72 pontos. Pontuação maior do que o título de 2020, maior do que o título de 2009. Então, chegou um lá em primeiro que teve mais pontos que a gente. Mas já foi um desempenho muito superior ao que a gente vinha. O Flamengo se classificar para Libertadores, fase de grupo da Libertadores, era a exceção da exceção. Quando a gente conseguia alguma coisa, a torcida gritava. Quando estava perto, tinha aquele canto, Ei, Libertadores, qualquer dia eu tô aí. Porque não é, qualquer dia eu tô aí. Nunca mais se ouviu esse grito, que a partir de 2016 para cá, Libertadores, todo dia eu tô aí. Todo ano. E, inclusive, e não é só participando, ganhando. Agora a gente ganha também. O grande legado esportivo, quer dizer, porque na tua gestão você teve como principal título a Copa do Brasil e os estaduais. Mas foi entregar essa vaga permanente na Libertadores, que é o que faltava ao Flamengo, Virar um clube de Libertadores da América. Isso, 2018, o Flamengo foi vice-campeão de novo, quer dizer, foi vice-campeão pela primeira vez, porque na outra a gente tinha sido terceiro lugar empatado com o Santos, que foi o vice. Mas em 2018, fomos vice-campeões. Graças ao vice-campeonato de 2018, a gente disputou aquela Libertadores, se eu não me engano, pela primeira vez no pote 2, e aí o resto é história. Mas a situação já era outra. E outras coisas aconteceram, veio a negociação do Vinícius Júnior, do Paquetá, em que o dinheiro ficou todo para a gestão, praticamente todo para a gestão seguinte, o contrato da Globo, que foi assinado em 2016, início de 2017, para vigorar a partir de 2019 também, foi o maior contrato de direito de transmissão da história do Flamengo, inclusive muito melhor do que esse que está agora. E os recursos financeiros começaram a aparecer, e o que a gente imaginava era que, seguindo nessa rota virtuosa, o Flamengo teria tudo para ganhar tudo e sempre, que era a expressão que eu usava na época. No meio disso aí, dessa trajetória toda, Eduardo, teve a questão da tragédia do Ninho do Urubu. Não, já tinha saído. Não, você já tinha saído, estou falando da galera, da nova gestão, Ou seja, depois que você sai e acontece o que aconteceu. Você foi acusado, Foi uma das covardias que fizeram comigo. Pois Além das 3 vezes que tentaram me expulsar do clube, teve essa. Você acha que você foi perseguido politicamente? Não tem a menor dúvida disso. Mas por quê? Porque você foi... Você acha porque você... Essa coisa do incêndio, eles tinham que encontrar um culpado de luxo. Não podia ser quem estava no poder, então foram atrás de mim. Quando nós saímos de lá, os 2 centros de treinamento estavam prontos, em funcionamento. Os meninos da base já usaram as instalações novas em dezembro de 2018. Eu até, por conta disso, eu dei uma entrevista para o colega de vocês, o Jorge Nicola, e falei, eles já estavam lá. Então, provavelmente, se o planejamento tivesse sido seguido, não teria nem incêndio, porque não teria nada para pegar fogo. Eles já estavam lá. E isso daí está documentado por filme, por vídeo, por testemunha. E fizeram uma covardia comigo, E aí, quem tem alguma dúvida sobre isso é só ler o processo. Inclusive, o depoimento do delegado que me indiciou, quando foi pressionado lá pelo meu advogado. Isso aí se eu for falar sobre isso aí, tem... Não, mas conta e manda aí. Não, mas eu acho interessante porque... Por que eu estou perguntando se você se sente perseguido politicamente? Porque você está aqui hoje com a gente no Conta e Manda, justamente não, também para falar desse início de trajetória do Flamengo. Porque hoje os novinhos que estão chegando agora e estão vendo o Flamengo ganhar a Libertadores, chegar em final de Copa Intercontinental, já está classificado, por exemplo, para o Mundial de 2029 e tudo mais, ser campeão brasileiro
e tudo mais, acha que começou ano passado, ou começou há 2 anos. Mas não. Então, assim, isso teve um início e esse início foi com você. Você acha que o fato de ter sido com você, esse início, isso causa uma certa inveja, um certo desconforto nessas pessoas que tentaram te acusar de algo em relação ao incêndio no Ninho? Eu acho que essa coisa do incêndio é que tinha que ser alguém, né? Então, a solução que eles encontraram foi me acusar. Se não tivesse tido incêndio, provavelmente eu teria só sido... teria havido a tentativa de expulsão 2 vezes, não 3, né? Porque a terceira foi por conta dessa entrevista que eu dei, né? Mas antes já tinham dito que eu tinha roubado na venda do Paquetá e que tinha entrado na justiça com o Flamengo por causa da cor da chapa, né? Então foram as 2 primeiras tentativas de expulsão. Você tinha roubado na venda do Paquetá? Roubado, né? Ele não usou essa expressão, mas falou que como nós vendemos o Paquetá abaixo da multa, né? Que isso era muito estranho, né? Isso tem coisa estranha aí e tal. O presidente do Conselho Deliberativo, na época, fez um documento formal me acusando. Só que isso era tão ridículo que não prosperou, não chegou nem aí ao Conselho. Né? Até porque, né, o multa de jogador você estabelece para não chegar lá. Né? São raríssimos os casos que você vende pela multa. Né? Ou mais raros ainda, que você vende acima da multa, que foi o caso do Vinícius Júnior. Né? Mas no caso do Paquetá, a multa era de 50 milhões de euros, nós vendemos por 35, mais os upsides, né, que são aqueles metas e tal e coisa, contando os upsides, chegou a 45, e se ele for vendido mais alguma vez, é capaz de passar dos 50. E aí você foi acusado de roubo, ou seja, de ter... Foi acusado, isso aí, só que era uma situação tão ridícula, foi durante a campanha de 2018. Né? O documento está aí para quem quiser ver. Quais são os sentimentos que hoje você tem quando olha para trás e vê tudo isso? Rancor, decepção? Porque foi um grupo que se juntou, como falamos já aqui, de maneira muito forte, muito sólida, iniciou esse processo e você saiu do cara para representar todo esse processo, para um racha político e até uma demonização e perseguição. Mas um processo que, apesar de todo esse ambiente político, né, de rivalidades, construiu um império, né? Assim, saiu, como já falamos, de 200 milhões para 2 bilhões. Em 12 anos... Né? E pode muito mais do que isso. E pode muito mais do que isso, né? Então, em 12 anos, mesmo com esse ambiente de denúncias, de rachas, de dúvidas, de incertezas internas... Essa questão toda de perseguição e tal, nunca chegou a atrapalhar o desempenho econômico nem esportivo do Flamengo. Porque isso tudo começou depois que eu já tinha saído. Né? Depois que eu tinha saído, né, eles estavam no poder e nenhuma dessas tentativas de me expulsar do clube interferiu, por exemplo, na parte esportiva, zero. Né? Eu, depois que saí da presidência do Flamengo, eu voltei para a arquibancada. Sim. Né? Eu não a gente vê que eu não interferi em nada, mas eu digo com relação a você. Eu dei nenhuma entrevista falando mal, nem antes, nem depois da minha saída, nunca ataquei ninguém, nunca... Então, acho que o ambiente não era, vamos dizer, conturbado no clube. O ambiente era ruim para mim. Aquele ambiente... Uma meia dúzia de pessoas que não gostam de mim. Aquele ambiente entendeu que a linha de raciocínio é essa, ok, vamos resolver nossas questões pessoais. Mas eu estou querendo principalmente das questões pessoais. O Eduardo hoje é um cara assim decepcionado com muitos dentro do Flamengo hoje, nessa atual gestão. Por exemplo, o BAP. O BAP é um primeiro grande desafeto teu nesse racha político, né? O atual presidente, Luiz Eduardo Batista. Olha, efetivamente todo mundo sabe que ele não gosta de mim, eu não gosto dele, mas como agora ele está na presidência do clube e eu estou na arquibancada, meu papel é torcer muito e é o que eu estou fazendo. Então, questões pessoais vão sempre ter. Na atual gestão do Flamengo, apesar de eu ter essa relação
que não é boa com o presidente, mas tem algumas pessoas lá que eu gosto, que vieram do meu grupo, que são meus amigos, né? O vice-presidente do clube, inclusive, foi o meu vice jurídico, foi ele que me defendeu das tentativas de expulsão. Então, e tem outros lá que são meus amigos, que eu gosto e tudo, mas não participo da vida política do clube, não quero participar. Eu gosto muito de ser torcedor, tá? Que eu sempre fui. Né? Fui lá, cumpri minha missão, fiquei 6 anos, voltei para arquibancada. Vai voltar? Quiser me encontrar no Maracanã, na Leste Superior. Vai voltar para a presidência um dia? Não pretendo, Por quê? não tenho a menor intenção, porque eu acho que eu já cumpri minha missão. Mas você não imaginava ser presidente a primeira vez. Mas agora eu não imagino e não vou ser mesmo, porque eu acho que 6 anos é um bom prazo, né? Acho que eu sou a favor da alternância de poder. Não, mas já está alternando, né? E a minha família sofreu muito, principalmente depois com essa coisa das perseguições. A família sofre muito. Eu até poderia encarar, mas respeitando a minha família, eu não quero participar disso, não. E não precisa, tem gente boa que pode tocar aquilo lá. O ambiente político do Flamengo hoje, na tua opinião, é um ambiente mais carregado pela ânsia do poder? Porque é um negócio que está dando muito certo, bota todo mundo com muita visibilidade. Isso mexe, dá uma fervura um pouco maior ao desejo pelo poder hoje no ambiente político do Flamengo? Acho que isso é natural em qualquer organização, né? Principalmente numa organização que tem 45 milhões de torcedores, que tem um orçamento de 2 bi, né? Que tem esse poder todo. Isso é natural. A gente viu no último processo eleitoral que houve assim situações bem desagradáveis, né? E acusações e tal. Mas, felizmente, né? O time está ganhando, né? Se tudo der certo, quarta-feira vamos ser campeões mundiais. Isso é importante, isso que é importante. E aquela coisa toda das delinquências gerenciais que aconteciam no passado, apropriação indébita, atraso de salário, né? Isso a gente está meio que blindado por conta de uma situação que aconteceu também no meu mandato, que foi a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra. Para mim foi um divisor de águas. Foi uma reforma estatutária que passou a... É claro que isso daí você tem que ficar atento sempre para que isso daí não reverta, mas a partir dessa reforma estatutária ficou muito mais difícil você fazer os absurdos que aconteciam antes. Então, apropriação indébita e aquela coisa também de deixar a dívida para o sucessor, né? Era na época que a gente estava discutindo o Profut. Né? Então, o Profut era um projeto de lei que previa contrapartidas para os clubes para eles poderem merecer o refinanciamento da dívida. Então, muitas pessoas diziam que aquilo tudo era da boca para fora. Então, a gente resolveu fazer, então isso tudo que a gente está propondo no Profut, nós vamos fazer no Flamengo. Tá? Então, as contrapartidas do Profut foram incorporadas ao Estatuto do Flamengo antes que a lei fosse aprovada. Para quem não sabe, o Estatuto do Flamengo hoje prevê a responsabilização do dirigente em caso de gestão temerária com o próprio patrimônio, né? Isso pressiona bastante quem está à frente do processo, como você falou. Não vou empurrar problema É só o Flamengo seguinte, que tem isso, né? ou tem mais clube? Eu tenho essa... Pode ser que tenha, Olha, mas eu não tenho... Eu também não Deveria tenho. ser seguido por todos os Deveria clubes, ser, deveria ser. Sim. Deveria ser. Eu acho que é um ponto de estatuto exemplar. Também acho. Brasília é mais tranquilo de que ser presidente do Flamengo? Me perguntaram isso uma vez, né? Eu falei o seguinte, que o deputado federal ele é avaliado de 4 em 4 anos. Sim. Né? O presidente do clube é toda quarta e todo domingo. Então, não é que seja mais fácil, mas é menos cobrança lá em Brasília? Não, é a situação Mas e o totalmente dia a dia, como é que é? diferente, né? Não, é claro que você é 1 em 513, né? Então você não tem tanta, vamos dizer, condição de fazer a diferença como você tem na presidência de um clube. Claro, Né? claro. Mas eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode fazer lá. Estamos tentando, inclusive na área esportiva, avançar em questões de governança. Eu estou gostando. Como eu falei antes, quando eu falei que estava saindo do BNDES e fui para o Flamengo, eu não gosto de ficar parado, não quero jogar dominó na pracinha. Né? Apareceu essa oportunidade e eu acho que dá para fazer um bom trabalho.
Flamengo e Paris O Saint-Germain. problema, sabe qual é? Quando o Flamengo joga quarta-feira e eu tô lá no plenário. E aí faz como? E aí tem uma televisão no café do plenário que a gente consegue ver, ou quando já terminou a sessão, eu vou para algum bar e tal, lá em Brasília e tal, mas não dá para estar no Maracanã. Eu sei que quando tem Maracanã, você passa sempre no Salete, né? Isso eu sei. No Salete, lá. aquela empada, aquele chopinho, né? É outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Flamengo e Paris Saint-Germain tem jogo? Paris Saint-Germain tem jogo. Eu acho que é um jogo difícil, né? Afinal de contas, a gente está jogando contra o time da casa, né? Na casa do patrão. O dono do Paris Saint-Germain é o dono do Qatar também. Sim. Então, mas não acho que o problema será esse. O problema é que o time do Paris Saint-Germain é muito bom mesmo. Mas não é impossível a gente ganhar. Acho que dá para sonhar. O Flamengo encontrou realmente um perfil de mercado na aquisição de jogadores que dá muito respeito, né, ao time em campo, né? Nessa Copa Intercontinental aí, eu lembro de ver os árbitros europeus conversando com o Jorginho, o Alexandre, na maior intimidade, né? Sim, porque conviveram com esses sim, caras. Então, isso dá muito respeito ao Flamengo dentro de campo, né? Que peso que hoje o Flamengo conseguiu colocar quando pisa no gramado, né? Não, é verdade. Né? O Flamengo hoje tem um elenco, né, que eu diria que é comparável a talvez não do Real Madrid, do Manchester City e tal, mas estaria numa prateleira de honra ali, se fosse um clube europeu. Foi você que falou sobre Cristiano Ronaldo uma vez? Não, teve um, né, que falou que ia trazer o Cristiano Ronaldo para o Flamengo, que ia arrumar umas vagabundas para ele, não é isso? Não, que arrumar uma vaga para ele e tal. Ia colocar ele no time, que o Flamengo teria condição de contratar um Cristiano Ronaldo. Não me lembro de ter citado o Cristiano Ronaldo, não. Tá, mas você acha que o Flamengo teria ou terá já essa condição de contratar um jogador? Não digo o Cristiano Ronaldo porque a gente sabe que ele está em final de carreira, mas um jogador assim do tipo, um jogador do nível, né, do valor de um Cristiano Ronaldo? Disputar contratações com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Manchester City, né, com o Paris Saint-Germain e tal. Hoje ainda não, mas não acho que seja impossível, né, daqui a alguns anos, quem sabe. Vamos sonhar, tem que ter competência, tem que seguir ali nessa rota virtuosa, tem que garantir que o clube seja administrado de maneira profissional e impessoal. Né? Se a gente andar por essa rota aí, eu acho que temos tudo para chegar lá. Quando eu falei da marca dos 2 bilhões, você falou imediatamente, e vai mais, e vai mais, é possível. O que é ir além dos 2 bilhões? Que prazo você tem assim na cabeça que o Flamengo pode, em pouco tempo, dobrar isso? E aí, eu queria que você falasse sobre a discussão sobre a Liga, né? Que é uma discussão que está toda hora na mesa, às vezes em 2 mesas, e os clubes não conseguem chegar a um consenso. E é um conceito básico, né, de que todos os clubes, quando inseridos num produto melhor, todos ganham com isso, né? Como é que você vê toda essa discussão? O Flamengo hoje está, na tua opinião, adotando uma linha correta? O Flamengo hoje está numa período, tá em litígio, né, com a Liga, né? Porque pensa de maneira diferente no que diz respeito à distribuição de dinheiro, direito de transmissão, aquela história toda. Como é que você está vendo a linha atual do Flamengo nessa discussão? O que você imagina para essa discussão? Olha, em primeiro lugar, acho que não existe liga no Brasil. Não existe mesmo. Eu gostaria muito que existisse, né? Acho que é o modelo mais racional de organização de competições, e através da liga é assim que funciona no mundo inteiro. Mas no Brasil não é. A governança do futebol brasileiro hoje ainda está a cargo da CBF, que é a instituição na qual os clubes não têm a menor ingerência, os atletas não têm a menor ingerência, os profissionais do futebol não têm. A CBF hoje é gerida por um acordo de famílias, né, por um acordo de presidentes de federação, que aí você pode dizer, não, a federação representa os clubes. Não é verdade. Você pega aqui no Rio de Janeiro, a Federação do Rio de Janeiro tem uma Assembleia Geral.
Aí você pega Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, que juntos têm 100% da torcida. Qual é somando os votos desses clubes, quanto é que eles têm na Assembleia Geral da Federação? Vocês sabem, né? Mas tem menos de 10%. Né? Então tem a menor condição, né, de você dizer que a Federação do Rio representa os clubes e, por analogia, a torcida. Então a governança do futebol brasileiro é um desastre. Né? Tem coisas até interessantes que essa gestão da CBF que assumiu agora está fazendo. Está tentando implantar fair play financeiro, né? Parece que vem um calendário mais racional no ano que vem, mas é aquela coisa, né? Nada garante que isso vai ficar, que pode acabar, porque, né, os clubes não têm influência nenhuma na federação, na confederação. Isso daí a gente tem que mudar. Isso daí, e como mudar? Por que os clubes não conseguem realizar esse movimento? Isso daí eu estou tentando encaminhar esse assunto lá no Congresso Nacional. É muito difícil, porque você sabe que tem bancada da bola, você tem uma influência, tem inclusive interpretações assim de que você não pode mexer em legislação, porque senão o Brasil vai ser impedido de jogar a Copa do Mundo. Você já deve ter ouvido essas besteiras aí, né? Pois é. Então, para que a gente possa ter uma governança racional, você tem que mudar muita coisa. E aí isso que a gente tem no Brasil hoje não é liga, né? Porque são dois grupos que se juntaram, né? Os clubes se juntaram em dois grupos para discutir venda de direitos de transmissão. É uma discussão meramente comercial. Comercial. Mas que há muito discurso de quem está do lado oposto do Flamengo, de que o Flamengo quer jogar sozinho. O Flamengo não pensa no coletivo, né? Hoje, o principal rival de conceitos, né, do Flamengo é a presidente Leila Pereira do Palmeiras. Nessa queda de braço, de fora, como é que você está enxergando? Olha, eu não sei de detalhes. Eu acho que o Flamengo tem todo o direito de defender os seus direitos. Agora, isso tem que ser analisado também sob a ótica do todo, né? Talvez você vê na maioria das federações das ligas europeias, existe uma divisão mais equânime, né, da receita entre os clubes. Né? Eu acho também que o Flamengo tem condições de superar os seus rivais em outras rubricas, né, e outras receitas que não a venda de direito de transmissão. Mas o detalhe específico, né, do que está sendo discutido agora, eu não gostaria de entrar nem nessa rivalidade aí com o Palmeiras, porque efetivamente eu não participei dessa negociação, nem sei de detalhes que possam me garantir ter uma opinião assim mais baseada em fatos. Mas que o que a gente não tem liga, não tem não. Não tem liga, isso é certo, né? A casa dos dois não tem liga carioca, não tem liga paulista, não né? tem liga. Se não tem um conceito, né, inclusive, estabelecido, né? Dos 2 bilhões que eu te falei, quer dizer, em 12 anos, bateu 2 bilhões. Esse é um valor que te hoje causa surpresa, ou era exatamente o que você imaginava, que o Flamengo pudesse chegar na sequência da tua gestão? E dá para projetar uma receita quanto maior do que isso, quão maior do que isso, em pouco tempo? Para você fazer uma projeção dessa, você tem que estudar bastante, trabalhar bastante, né? Eu não tenho condição de fazer uma projeção que chegue a um número, vamos dizer assim, preciso, né? Eu tenho assim o sentimento de que a gente pode evoluir muito em relação a isso, né, num prazo razoável. É só você ver o tamanho da torcida do Flamengo, o que ela representa em termos de poderio, né, o que você pode conseguir de patrocínio, de receita de licenciamento, de naming rights, de match day, tem um monte de coisa, isso é o limite. Né? E quando você tem 45 milhões de torcedores, você pode sonhar alto.
O clube entendeu o tamanho da marca que tem, né? O sócio-torcedor do Flamengo, né? O Flamengo ainda tem um número muito pequeno de sócios-torcedores em relação à sua torcida. Se você tiver, por exemplo, a taxa de conversão torcedor-sócio-torcedor, que o Internacional de Porto Alegre tem, nós teríamos, se eu não me engano, na conta que eu fiz lá no passado, teríamos mais de 800 mil sócios-torcedores. Ou seja, isso é, sei lá, 8 vezes mais do que a gente tem hoje. Talvez até mais, eu não tenho os números na cabeça. Se tiver a conversão que o Benfica tem, você teria, né, mais de 2 milhões de sócios-torcedores. Isso daí, pensando aí o que isso pode representar em termos de poderio para o Flamengo, o céu é o limite. E você falou sobre que se o Flamengo conseguisse comprar o Maracanã, seria o melhor dos mundos, né? E hoje o Flamengo tem um terreno comprado, sem estádio. Acho que esse estádio não vai sair, opinião minha. Acho que esse estádio não vai sair porque a atual gestão não pensa que não é o melhor caminho ter o estádio próprio, ter a casa própria, além do Maracanã. E para você, o que é o melhor para o Flamengo? Vai comprar o Maracanã? Quer dizer, tudo isso teria que fazer conta, mas em princípio eu nunca gostei dessa solução do gasômetro, porque eu acho que o terreno é pequeno. O Flamengo, para sair do Maracanã, tem que ter um estádio maior do que o Maracanã. E ali no gasômetro você não consegue. O projeto inicial era de 80 mil lugares, né? E aí já baixou para 72, já estão falando em 65. Qualquer dia a gente acorda e está com um estádio do tamanho do Engenhão, aí para 40 mil. E eu acho que é um terreno pequeno e ele requer ali, o próprio edital fala de adequações no sistema viário que ficariam a cargo, né, do vencedor do edital, ou seja, o Flamengo. Adequação no sistema viário, você pode estar falando de viaduto, de passarela, de mergulhão, de um monte de coisa que no papel estão a cargo do Flamengo. Fora as questões que se fala também, que eu não tenho os números exatos, né, de remediação de passivo ambiental, né, porque você tem a descontaminação, aquele terreno ali no passado era uma fábrica de gás, de carvão, lá no século retrasado. Depois, a partir, se eu não me engano, dos anos 60, 70, passou a ser gás a partir da nafta, e a partir dos anos 80, que quando veio o gás natural, ali passou a ser um centro de distribuição. Mas o fato é que a contaminação está lá. E eu não sei quanto é que você vai precisar gastar e o tempo que você vai precisar para fazer a descontaminação. A tubulação de gás que ainda passa lá precisa ser relocada, né? Isso tem um custo também. Então, tudo isso são números e informações que eu não tenho os detalhes, né? Que isso precisa ser estudado. Mas, em princípio, eu acho que eu sou até suspeito para falar que o Maracanã era extensão da minha casa, né? Eu morava na Tijuca, eu ia lá, né? Então, aquilo faz parte da minha vida, né? Ele é um pouquinho só mais velho do que eu. E eu gostaria muito que o Flamengo ficasse com o Maracanã, claro que garantindo, né, o direito de uso para os outros clubes do Rio, que também fazem parte da história do Maracanã. Mas para o Flamengo ter um Maracanã, não pode ser uma concessão só de 20 anos e do jeito que cheio de penduricalhos e privilégios para o Estado. Então teria que ser uma concessão para valer, usando inclusive toda aquela área do Maracanã, incluindo o Célio de Barros, o Júlio Delamare, né, e aquela situação toda, para você poder ter um empreendimento que seja viável do ponto de vista econômico, né, e esportivo. Com e sem jogo, né? Pois é, com e sem jogo, exatamente. E você precisaria, por exemplo, aquela coisa que a gente falou dos ingressos populares, né? De repente tirar as cadeiras e você ter uma parte do estádio em que você fique... Você já viu o jogo em pé mesmo, né? Sim. Então, né? Sim. E você precisaria também de um acesso dedicado para os torcedores de outros clubes que vêm jogar contra o Flamengo. Muitas vezes você tem um número muito pequeno de torcedores visitantes e você tem que separar 10 mil lugares para eles, né? Porque você não tem acesso. Se você tiver um acesso dedicado, você poderia, né? Ter um número menor. E a própria
foto daquela final de 2013 do Atlético Paranaense, tá o Maracanã apinhado de gente e aquele trecho vazio Espaço lá, vazio que a ali. torcida do Atlético Paranaense não ocupou todo. Sim. Né? Você vai jogar contra o Central Córdoba. Né? Quantas Pra pessoas quê? do Central Pra quê? Córdoba traz aqui? Né? Agora, para isso, você precisa de investimento, você precisa de prazo de concessão. Né? Você precisa ter um projeto minimamente estruturado. Eu gostaria muito de ter o Maracanã. Mas, se for de todo impossível, eu acho que o Flamengo deveria partir para um estádio, né, maior do que permite lá o terreno do gasômetro. Então, mas aí o terreno está comprado, né? Assim, talvez houve uma precipitação política, né? Porque o terreno foi... Provavelmente. O projeto do estádio foi um Provavelmente. palanque do Landim para Sim, tentar a reeleição. sim. Foi no ano eleitoral, no Mas esse Flamengo era e na prefeitura. mas é uma brincadeira de Eram duas 300 milhões de eleições reais. ao mesmo tempo. Mas se não for um projeto viável, você vai fazer um estádio, ter um investimento muito maior, porque você tem um terreno que, de repente, você pode vender, né? Fazer aquela área ali do Porto Maravilha tem atrativo. Porque você hoje está naquela, eles que se entendam, né? Eles que se entendam, porque foi a turma que brigou contigo também, né? Landim, Ibape, eles que se entendam agora, é isso? Esse assunto não está comigo. Se eu tivesse que tomar uma decisão, eu precisaria ter informação, trabalhar, botar uma equipe nisso. Né? Então, para vir aqui no conta e manda e mandar a solução assim, Não, mas é fato, não por alto você acha que o Maracanã seria o ideal, seria né? o ideal. Não tem dúvida sem disso, fazer contas. É uma questão até emocional. Coração, né? O Maraca é nosso. Eduardo, obrigado demais pela presença aqui com a gente no Conta e Manda. Foi um baita prazer. E você sabe que a gente sempre lembra, né? A gente sempre faz questão de lembrar para a galera rubro-negra onde tudo começou, né? Claro que você fazia parte de um grupo, não estamos aqui ligando, né, somente a sua pessoa a esse sucesso do Flamengo, mas você foi o representante, né, desse grupo que deu início. Ninguém faz nada sozinho, eu não acredito nessas coisas, né? Mas eu fiz o melhor que eu pude, né? E agora pretendo ficar lá como torcedor e tal, que é a minha verdadeira vocação. Eu queria agradecer muito aí o convite de vocês, foi ótima a conversa, o papo aí. Quando quiserem me chamar de novo, estarei à disposição. Claro. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo aí por esse papo. Você gostou, né? Bom demais, hein? Isso aí. Continue curtindo todo o nosso material nas redes sociais. A gente falou aqui da torcida do Flamengo, né? Já temos quase isso de visualizações também. É verdade. Batendo a casa das 40 milhões de visualizações. Exatamente. Nas redes sociais, porque a gente sempre traz aqui convidados muito especiais, como Eduardo Bandeira de Melo. E só lembrando, toda segunda e toda sexta você confere o Conta e Manda na Lata, às 18 horas. É a nossa live que a gente fala de muita coisa, do que está rolando, muito do chamado factual, o dia a dia, aquilo que está rolando no futebol brasileiro e mundial. Conta e Manda na Lata, no nosso YouTube, sempre às 18 horas. Valeu. Abraço, galera.